Deus abençoou, estamos de volta e nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, queridos. Meu Pai querido e amado, nós te agradecemos por esse dia, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor tem estado conosco ao longo de todos esses dias. Jesus, tu disseste que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e nós cremos na tua palavra e nós temos vivido esta palavra do Senhor em nossas vidas. Senhor, abençoe esse tempo que teremos aqui, dá-nos sabedoria, que a tua unção, que o teu poder venha nos ensinar, que o teu Espírito Santo fale conosco através desses tempos aqui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, conforme nós dizíamos anteriormente, nós vamos encerrar hoje esse estudo sobre anjos. Como eu disse, não que nós esgotamos já tudo que é sobre anjos. Meu Deus, tem mistérios, tem coisas que nós sequer arranhamos ainda. Mas creio que de uma maneira geral te deu aí uma base, te deu aí um conhecimento para que você não erre. Para que você não seja enganado, viu? Paulo fala em Colossenses que tem pessoas que estavam, já naquela época, há 2000 anos atrás, estavam se envolvendo com culto a anjos. Meu Deus, isso é coisa absurda, queridos, né? Os anjos são espíritos ministradores para aqueles que herdam a salvação. Temos falado, ninguém dá ordem a anjo algum, só Deus é que tem esse poder, só Deus é que tem esta autoridade. Nós podemos orar ao Senhor para que Ele dê ordens aos seus anjos, para que Ele nos auxilie, mas o comando sempre será do Senhor, tá? Na aula passada, nós paramos na nossa apostila, na página 7, na verdade a última página da nossa apostila. E nós temos um complemento aqui, que é a letra C, e eu falei que ia dar para você algumas coisas a mais, tá? Então eu quero começar com você aqui, vamos ter que ser um pouquinho mais breve, tá? Querido, problemas técnicos acontecem até nas maiores emissoras de televisão. Nós estamos bem, nós quase não temos problemas, verdade ou não é? Então vamos em frente. Vamos lá, olha, nós falamos como Jesus lidava com o diabo, foi onde nós paramos na aula passada, tá? Que o inimigo desde o nascimento de Jesus, ele se opunha ao Senhor. Falando que o diabo teve um confronto, Jesus teve um confronto direto com o diabo. Mencionamos o fato de que o diabo não o tentou apenas depois dos 40 dias. Nós vimos em Lucas que o diabo estava ali durante aqueles 40 dias para tentar Jesus. Depois o deixou por um tempo, tá? E por fim a letra C. Uma coisa importante que eu queria mencionar aqui, que eu não mencionei na aula passada, tá? Na letra B, o item 3, na última página da nossa apostila aí, diz o seguinte, que o diabo citou a Bíblia para Jesus. O diabo conhece a Bíblia, meu irmão. Conhece mais, e infelizmente tem que falar isso aqui. Eu falo com muito pesar. Conhece mais que 80% dos crentes, daqueles que se dizem cristãos. Quando eu falo cristão, estou falando agora de todo segmento. Seja evangélico, seja católico, não importa o segmento, né, que se diz cristão. O mais triste ainda é saber que o povo chamado evangélico conhece pouco a Bíblia. É verdade, querido. Poucas pessoas acham que somente pela inspiração é que se vive. Jesus diz assim, olha, vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. A combinação das Escrituras com o poder é que forma a base ideal para a nossa vida, tá bom? Porque conhecer a palavra sem o poder do Espírito é letra. Pensar apenas no poder vai levar a fazer coisas, a ter inspirações, a ter revelações que contrariam a estrutura das Escrituras, o que não é correto. Então,
O diabo citou o Salmo 91 para Jesus, quando ele fala, pula daqui, porque está escrito. Ele vai citar o Salmo 91. Aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. Ele vai citar na Bíblia, querido. Tem pessoas que... Paulo fala para o Timóteo que haveria doutrina de demônios nos últimos dias. Então, não se engane, o diabo conhece muito a Bíblia. Muito, muito, muito. Tá? Por isso nós temos aqui uma escola. Esse tempo que nós gastamos aqui para estudar a palavra de Deus é para conhecermos a palavra de Deus, para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas com uma base, com um alicerce. Bom, e como Jesus lidava com o diabo? Claro que aqui é uma síntese, certo? Aqui é algo bem simples mesmo, mas que dá noção para nós de como Jesus lidava com o inimigo. Por isso que é importante você ler a palavra, porque você vai descobrir isso aqui nos evangelhos. Você vai perceber lá como é que Jesus falava com o inimigo, com os demônios. Uma das coisas aqui, Jesus identificava os espíritos demoníacos. Lá no livro de Marcos, se você quiser abrir comigo, eu sugiro que você abra, no capítulo 9, Marcos capítulo 9, o versículo 25, nós vamos ler daqui a pouquinho mais versículos dessa passagem, mas Marcos 9, o versículo específico aqui é o 25, ele vai dizer assim, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, o demônio, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então, Jesus identifica que os discípulos, essa passagem é aquela em que o pai traz o filho para os discípulos expulsarem o demônio, e eles não expulsam, e Jesus vai lidar com o demônio e ele identifica. O menino era surdo e mudo, e Jesus fala, espírito mudo e surdo. Né? Os demônios têm nomes, eles têm nomes, tá? A Bíblia não fala nomes próprios de demônios. Aqui Jesus está falando de categoria, tá? Ele identificava os demônios, os espíritos, ele está identificando aqui. Mas com certeza os demônios têm nome, tá ok? Então, o próximo item, ele os comandava com uma palavra. Você viu aqui que ele fala assim, espírito, né, surdo e mudo, ou mudo e surdo, sai dele. E em outras passagens das Escrituras, a gente vê Jesus orando, repreendendo o demônio, ordenando que ele saia. Assim, ele não ficava gastando tempo, nós falamos aqui já, Jesus não ficava fazendo entrevista com demônios, queridos. Foi uma vez ou outra que Jesus fez isso. Tem pessoas que usam isso para dar show. Eu vou falar bem abertamente mesmo. Tem pessoas que usam esse momento para mostrar que tem autoridade sobre demônios, e se gabam dessas coisas como se isso fosse necessário. Não precisa. Não fica dando entrevista, dando show. Tem lugares que até pela televisão as pessoas ficam expondo as pessoas, mostrando isso, fazendo pergunta. Já houve situações até em que certos ministérios colocou o demônio falando mal de outra igreja. Que coisa ridícula, que coisa pífia, desnecessário isso, trazendo constrangimento à pessoa que está ali naquele momento oprimida. A gente não duvida que o demônio esteja naquela pessoa, mas fica ali fazendo shows. Jesus nunca fez show com o demônio. Jesus sempre foi muito objetivo, em algumas circunstâncias, de maneira muito específica. Ele perguntou o nome e repreendeu, falou a categoria. Tem gente que vai expulsar demônio, fica lá tentando perguntar para o diabo o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Uma vez uma pessoa veio falar para mim assim, isso faz muito tempo já, eu estava lá em São Paulo, não foi aqui em Caieiras não.
Muito tempo já. Uma pessoa que trabalhava na área de libertação, foi expulsar o demônio de uma pessoa lá que tinha muito problema nesta área. E um dia a pessoa veio falar para mim, pastor, eu fui expulsar um demônio de tal pessoa e ele falou do senhor, falou que ia destruir o senhor, que ia fazer um mal, e falou um monte de coisa que o demônio falou. Eu falei, escuta, meu irmão, vou pedir um favor para você, nunca mais me traga recado do diabo. Nunca mais, porque eu sei qual é o plano dele para a minha vida. É de matar, roubar e destruir. Eu estou bem consciente. Então, primeiro, não traga notícia do diabo para mim, porque eu não quero saber o que ele pensa sobre mim. Não me interessa o que o diabo pensa sobre mim. E segundo, não seja pombo correio, não seja correio do diabo, do inferno. Isso não se faz. Uma vez foi aqui em Canheiras também, uma pessoa estava endemoniada e ficou falando para a pessoa em questão, que o pastoral era aqui, não sei o que. Acabou que eu fui lá no outro dia para expulsar o demônio e eu falei, você nunca mais põe o meu nome na sua boca, porque Jesus é o dono da minha vida e só a Ele eu consagro a minha vida. E repreendemos o demônio, ele acabou, porque a palavra diz que nós podemos fazer o que temos autoridade, ele foi embora. Então, meu irmão, não fica aí tentando ficar trocando figurinha com o diabo, com os demônios, não. Tá? Não dê muita atenção para isso, não, porque isso não leva a lugar nenhum. Ok, vamos lá. Ele tratava com um espírito, com 7 espíritos e com milhares do mesmo modo. Já falamos disso, aquele homem que Jesus fala, qual é o seu nome? Ele fala legião, porque somos muitos. E nós falamos que aquele homem tinha muitos demônios, porque uma legião, basicamente, ela é composta de 5 a 6 mil soldados. É uma linguagem de exército aqui, E aquele homem falou que eles são muitos. Então, e nós falamos do perigo de ficar expulsando demônios de pessoas, porque ele sai. Lembra que nós falamos disso? Tem cliente que é caça-demônios, fica aí procurando demônio para expulsar. E vai na casa dos outros, não pode ver nada, é quadro, é cadeira, aqui tem demônio, já vai querer expulsar, não faz. A pessoa não aceitou Jesus ainda, não tem um compromisso com o Senhor. O que acontece? Nós vemos isso, ele sai, vaga por lugares desertos, não encontra repouso e fala, vou voltar para minha casa. E o que ele faz? Leva 7 demônios piores do que ele. Nós falamos disso. Jesus lidava com 1, com 5, com 10, com 20. Satanás tentou Jesus nas 3 áreas que tentou Eva. Falamos isto. Concupiscência da carne, concupiscência da vida e coisa... Oh, desculpa. Essa aqui não, é embaixo. Item 4. Jesus impôs as mãos de uma mulher com espírito de enfermidade. Aqui está o texto, Lucas 13, versículo 11 a 13. E Jesus repreendeu o diabo, Mateus capítulo 17. Depois você lê esse texto aí, porque nós falamos também que tem espíritos que colocam enfermidades. Eu falei aqui já nessa matéria, nós já falamos isso, eu vou repetir, que tem coisas que medicina não resolve, psicologia não resolve, só o que resolve é o poder de Deus. A pessoa tem uma enfermidade, meu irmão. Às vezes, quando você está passando por um tempo de consagração, você está se oferecendo mais ao Senhor, às vezes começa a vir algumas enfermidades, são setas do inimigo na sua vida, na minha vida. Às vezes tem enfermidade que do nada aparece no nosso corpo. Querido, temos que ficar atentos. Nem tudo é patológico, nem tudo é natural. Existem coisas de origem espiritual e é isso que muitas pessoas não entendem. Vou repetir o que nós já falamos aqui. É isso que a igreja está deixando de lado. Estão tratando, às vezes nós queremos tratar as pessoas de uma maneira muito natural. E a questão não é natural, não é patológica. Nós vemos o texto aqui que Jesus expulsou o espírito de enfermidade da mulher. Querido, tem coisas que é de origem espiritual, são demônios. A pessoa vai ao médico, faz exame, o médico fala, mas não tem nada. Aí sabe o que fala? Essa doença é psicossomática. Em alguns casos são mesmo. Mas em alguns casos são enfermidades que espíritos malignos estão ali colocando na pessoa, querido. Nós temos que ser mais crentes na palavra.
Nós temos que lidar com o mundo espiritual com mais clareza, viu? Não podemos tornar homens naturais. Tudo tem uma explicação lógica. Nem tudo, meu irmão. É verdade, viu? Cuidado aí. Para não perder essa essência. Item 6. Jesus enfatizou a extrema importância da oração e do jejum. Daqui a pouquinho eu leio esse texto com você. Segura aí, que eu quero falar para você agora algumas coisas de como nós devemos lidar com os espíritos malignos. Tá? Eu vou ler com você, ou melhor, nós vamos falar desse tópico aqui sobre oração e jejum, tá? Então, esse tópico você não tem aí na nossa apostila. Foi uma falha minha, tá? Eu não coloquei esse tópico aqui. Então, eu quero dar para você alguns versículos. Eu vou ler alguns deles, e você lê os demais, tá? Porque nós estamos chegando já próximo ao limite do horário, eu não quero extrapolar muito, tá bom? Olha aqui, ó. Como os cristãos, coloca como título aí, ó. Como os cristãos devem lidar com Satanás e com os demônios. Como os cristãos devem lidar com Satanás e com os demônios. Deixando claro para você que o diabo mesmo, o maioral, o diabo, aquele anjo que caiu, que é o chefe de todos eles, e algumas categorias de anjos, meu irmão, eles não vêm tratar de maneira pessoal. Você lembra que nós colocamos uma hierarquia de Efésios, capítulo 6. Nós lemos isto, não só em Efésios, Colossenses. Lá atrás, quando nós falamos disso, eu só vou reler Efésios para refrescar a sua memória. O Paulo fala em Efésios, capítulo 6, no versículo 12. Ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas, mas, ele está dando um contraponto, sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós falamos já lá atrás que existe uma hierarquia, principados, potestades, autoridades, poderes, domínios, que são o quê? São ordens de anjos do mal, que têm os seus núcleos de ação. Então, tem o diabo mesmo, ele não vem no dia a dia nos incomodar. Primeiro que ele não é onipresente, querido. Existe uma ignorância corrente no meio do povo evangélico por falta de estudar a palavra. Nenhum demônio é onipresente. Eles têm grupos, categorias. Não tem um só demônio que trabalha para colocar enfermidade nas pessoas. Tem vários, existem vários. Não existe um só demônio que vem para causar tristeza. Existem vários. E esses demônios que nós nos deparamos com eles hoje, tá? Estão desde o tempo de Jesus, querido. Eles não morrem. Então não nasceram novos demônios. Tá bom? Então, o diabo mesmo, ele não vem para oprimir uma pessoa ali. O diabo estava lá, o diabo colocou um negócio em mim. O diabo fala: que eu, rapaz? Fui eu nada. Eu mandei um soldado meu lá, não fui eu não. O diabo estava aqui, estava lá. O diabo nenhum demônio é onipresente, nenhum anjo, nem mesmo anjo do lado do Senhor são onipresentes. Tá bom? Então, nesta ordem hierárquica, existem demônios que vêm trabalhando. O diabo é o principal, depois dele tem aqueles que trabalham a nível mundial, depois tem aqueles que trabalham a nível setoriais, e aí vai baixando até chegar nos demônios que nos oprimem, que querem bagunçar a nossa vida no dia a dia. Tá bom? Pensa numa hierarquia aí militar, né? Você vai pegando desde lá de cima até chegar no quê? No soldado que você vê na rua da sua casa, numa viatura. Nenhum soldado é demônio, estou dizendo assim, hierarquicamente falando, tá bom? Então o primeiro ponto era esse. Vamos lá, ó. Primeira coisa, nós temos poder e autoridade. Lucas capítulo 10, nós temos poder e autoridade para lidar com os demônios, queridos. Jesus fala assim, a partir do versículo 18 de Lucas 10, ele fala assim: eu via
Satanás como raio cair do céu. Nós já passamos por aqui. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, versículo 20, não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, está falando de demônios, alegrai-vos antes por estar vosso nome escrito nos céus. Como eu queria ter um tempo maior. Querido, Jesus está dizendo o seguinte, eu dou poder a vocês para vocês orarem e combaterem as obras do inimigo. E ele diz assim, só que o mais importante não é virar um caça-demônios, é trabalhar pela salvação própria, sua. Mas, vamos aqui, então nós temos poder dado por Jesus para orar. Por isso, meu querido, quando você está aí numa situação que você identifica que é uma ação maligna, muita tristeza, querendo levar a depressão, muita briga em casa, muitas começa a quebrar coisas em casa, no trabalho, aquela confusão toda. Lembra que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Você tem poder para orar repreendendo isso. Ah não, eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para o irmão, eu vou ligar não sei para quem. Existem situações que, claro, nós temos que unir a nossa fé para combatermos certos tipos de inimigos, certas instâncias. Mas nós temos que começar, você precisa começar a crer nessas coisas e não ter medo de lidar com essas coisas. Porque nós temos poder para lidar com essas coisas. Amém? Ok. Segundo, bom, isso aqui é que nós temos poder. O que faz com que as pessoas fiquem endemoniadas? Aqui eu vou listar e vou dar o versículo, tá? Mas como é que o demônio entra na pessoa? Será que a pessoa convida ele? Não, querido, tem pessoas que fazem isso. Brincam com as coisas espirituais e acabam sendo endemoniadas. Mas olha, algum hábito de pecado, pessoas que não se importam, vivem uma vida promíscua, pecaminosa, isso é porta para o inimigo entrar. Anota aí, ó, João 5,14. Jesus fala para o homem que ele cura. Depois ele encontra o homem no templo, ele fala assim, ó, agora você vai e não peca mais, para que coisa pior não te aconteça. Enfermidade, tá? E muitas vezes um demônio entra também. Falsas religiões, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você lê. Existem coisas que trabalham na mente e tem coisas, meu irmão, que são isso. mas é tão bonito, mas foi inspirado por um demônio. Cuidado com o que você lê. Coisas que começam a influir. Eu já vi várias pessoas que começaram a ser influenciadas por leituras. Cuidado com isso. Falta de perdão, que uma vida de mágoa é uma cratera para demônios. Anote aí, ó, Mateus capítulo 18, versículos 34 e 35. Aquele credor que não perdoou o seu devedor. E aqui no texto vai dizer que ele foi entregue, ele foi atormentado. Está falando de uma vida de mágoa, falta de perdão. Cuidado, enfermidades muitas vezes por causa da falta de perdão. E uma coisa importante, aquilo que Jesus disse, que está na apostila, Mateus 17, tá? 21, e eu quero que você anote outro também, que é Marcos capítulo 9, versículo 29. Eu quero voltar nessa leitura, que é aquele episódio que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 9, o versículo 29. É quando Jesus expulsou aquele espírito mudo e surdo. Lembra que nós acabamos de ler? Olha o que ele vai dizer no versículo 29 de Marcos 9. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 28, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar aquele demônio que Jesus expulsou? Jesus explicou, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
Existem situações pelas quais nós passamos que elas se repetem em nossas vidas. Pode perceber isso, tem ou não tem? E a gente sabe que é uma obra do inimigo. Como é que faz? Tem que fazer um tempo de oração, querido, e de jejum específico por aquele assunto, tá? Então, não é só chegar e mandando não, falar, sai. Abra comigo em Atos capítulo 19. Atos 19. Vamos ler esse texto aqui. Do versículo 13 ao 16. Diz assim, olha que coisa ridícula. Vai acontecer com as pessoas aqui. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram. Não, peraí. É 13. Atos 19, 13. Estou lendo errado. Falei errado, desculpa. É Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, o demônio, disse para eles, Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? E saltando neles, os demônios, queridos, o homem que estava possuído, o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que, pelados e feridos, fugiram daquela casa. Meu Deus! Os caras foram tentar expulsar demônio em nome de Jesus, mas não tinham nenhum compromisso com Jesus. Então, mesmo na igreja, não adianta querer sair expulsando demônios, está com a vida toda bagunçada, querido. Vai ter problemas. Vai ter problema. É a mesma coisa que ir para uma guerra desprevenido. Por isso que o Paulo fala assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Amém? Amém. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar um vídeo no grupo da Escola Bíblica. Tá bom? Vou abrir um pouquinho mais com você isso aqui. Durante a semana você assiste. Tá bom? Porque eu quero encerrar hoje aqui. Porque domingo que vem nós vamos começar um outro assunto que eu tenho certeza você vai amar. O assunto é escatologia. Alguns já fizeram. Uhul! Que legal! Nós vamos começar com escatologia. O final dos tempos. Nós vamos mostrar para você onde nós estamos, o que está para acontecer, o que a Bíblia fala que vai acontecer. Tá bom? Gostou? Gostou mesmo? Quem gostou, manda um joinha aí e fala amei. Se você gostou. Se não gostou, a gente muda o tema. Mas eu sei que você vai gostar. Tá bom? Então vamos falar sobre escatologia a partir de domingo que vem. Tá bom? Então não esqueça, durante a semana eu vou postar um vídeo falando um pouco mais dessa parte aqui no grupo da Escola Bíblica sobre como nós devemos lidar com os demônios. Existem coisas muito importantes que eu preciso falar com você, tá bom? E hoje tivemos um probleminha técnico, o que é absolutamente compreensível e normal. Thelmo se empenha aqui e conseguiu nos colocar no ar de novo, porque ele é bom pra caramba. Ele é muito bom e Deus o abençoe. Tá bom, querido? Segura aí, já já a gente vem com ceia do Senhor, um culto abençoado. Fique na paz e até daqui a pouco, hein?